Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? É, Justificando primeiramente aí a mudança do nome do canal. É, Anteriormente vinha falando somente do meu clube, né, do coração, que é o Fluminense. Mas sempre vinha, né, passando, falando um pouquinho das outras equipes e tal. E aqui amigos, familiares falou, pô, você deveria falar também das outras equipes, mais das outras equipes, tal, que é isso, que é aquilo. Aí eu decidi mudar o nome do canal e falar um pouquinho mais aí dos quatro gigantes, né, do futebol carioca. E a partir de agora o canal vai ser assim, vou falar um pouquinho do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Flamengo, trazer notícias, né, para vocês aí, informações. Sempre que tiver algo novo, eu venho aqui e gravo um vídeo aí para vocês. Valeu, galera? Começando aí falando sobre o Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, que ano passado se tornou SAF, na metade do ano passado. Começou o ano aí com bastante expectativa, gastou a 777, né, a empresa que comprou aí 70% das ações aí do Vasco. Investiu mais de 100 milhões de reais na montagem do elenco desse ano. Contratou um técnico jovem aí, o Barbieri, que estava lá no Bragantino. Mas infelizmente não vem dando certo, né? Não deu certo, não deu certo o projeto, pelo menos para esse ano. A equipe do Vasco ontem perdeu para o Goiás dentro de São Januário por 1-0. Está com 6 pontos apenas na tabela. Em 11 rodadas do campeonato, só venceu uma, a primeira rodada contra o Atlético Mineiro fora de casa. E são 10 partidas sem vitória, 10 partidas sem vencer. A torcida já era uma tragédia, né? Anunciado o que aconteceu ontem em São Januário. A torcida jogou sinalizador, fogo de artifício no gramado, atirou coisas também dentro do gramado, chutou ali aquela parte de vidro ali que protege, que separa, né, os torcedores do campo. Então, eu acredito que a diretoria do Vasco errou e já não ter demitido o Barbieri antes, um trabalho que não vem dando certo, várias derrotas consecutivas. Então, se tivesse um revés nessa partida, como aconteceu, já era uma tragédia anunciada e a diretoria do Vasco pagou para ver, né? E aconteceu isso daí. O clima vem péssimo lá em São Januário. A parte que não é SAF do Vasco, a diretoria ali cobrando os membros ali, né, da SAF, o Luiz Melo, muito cobrado pela torcida, até porque vazou aí há poucos dias atrás que ele era até sócio torcedor do Flamengo, pagava ali o sócio torcedor do Flamengo, que ele é rubro-negro. Então o clima bem pesado lá no Vasco. A diretoria no momento aí sobre o que aconteceu ontem adotou silêncio, até agora ninguém se pronunciou, né, até o finzinho dessa tarde aí de sexta-feira. E saiu agora também, agora há pouco, uma decisão aí do STJD, que o Vasco vai ficar 30 dias aí sem poder o torcedor acompanhar, né, o seu clube ali no estádio, sem torcida. O Vasco, 5 jogos aí sem torcida. Vai ser os jogos Vasco e Cuiabá, em São Januário também, Botafogo e Vasco, o clássico que vai ser no Engenhão também não terá torcida do Vasco. Essa punição abrange até quando o Vasco não for mandante, entendeu? Então abrange também quando o Vasco for jogar fora de casa. Vasco e Cruzeiro em São Januário também não terá torcida. América Mineiro e Vasco fora de casa, em Minas. E Vasco e Atlético Paranaense em São Januário também. É muito complicado, né, o que vem acontecendo lá. Muita cobrança. O Vasco agora demitiu, né? O Vasco demitiu o técnico Barbieri, Maurício Barbieri, não faz mais partes ali do projeto do Vasco aí, do projeto SAF. Aí, né, vamos ver quem será o próximo treinador do Vasco. O Vasco procura um treinador agora mais experiente, né, segundo informações aí, com mais bagagem, né? Eu acredito que esse foi um erro já da diretoria no começo da temporada, em trazer o Barbieri. O Vasco aí pelo projeto que vem montando, né,
querendo conquistar coisas grandes, voltar a disputar Libertadores, voltar a brigar por títulos. Acredito que no começo já era para ter trago um técnico com mais bagagem, né? O Barbieri aí, na minha opinião, muitos falam que sim, na minha opinião acho que ele não fez um bom trabalho no Bragantino, um clube que também era SAF, também tinha dinheiro para investir. As contratações que eles fizeram lá também não surtiram efeito, né? Não fez um grande trabalho. Chegou a ir com a final do Sul-Americana, mas perdeu com o Atlético Paranaense. Então, para mim, não é um trabalho de sucesso também. O Vasco agora que vai ser comandado aí nessa partida contra o Cuiabá pelo William Batista, técnico do Sub-20, vai ser o treinador do Vasco aí nessa partida contra o Cuiabá. Partida que o Vasco precisa vencer desesperadamente, mesmo que vença, não vai sair, nas próximas 2 rodadas não sairá da zona de rebaixamento. O primeiro clube ali fora da zona de rebaixamento abriu 6 pontos do Vasco, então é uma situação muito difícil. De 33 pontos disputados até o momento, o Vasco só conquistou 6. É uma situação muito complicada, né? Conquistar só 6 pontos em 33 possíveis é muita coisa. E o técnico Maurício Barbieri, né, se pronunciou agora há pouco também sobre a sua saída do Vasco da Gama. Ele disse o seguinte: foi uma honra e uma oportunidade de trabalhar em um gigante de uma história bonita como o Vasco da Gama. Infelizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder às expectativas criadas e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicação diária. Tenho certeza que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo sorte na sequência da temporada. Essa foi a fala aí do técnico Maurício Barbieri, que agora vai continuar essa carreira aí longe de São Januário. Mas é torcer agora, né, para vir um treinador capacitado aí do tamanho do Vasco, né, que o Vasco é equipe gigante aí, e consiga tirar o Vasco dessa situação aí, né, e coloque o Vasco aí, pelo menos aí na briga ali de pré-libertadores, de Sul-Americana. Já vai ser um grande resultado aí para esse ano aí que começou mal, né, pro time lá da Colina. Valeu, galera. Essas são as notícias aí do Vasco da Gama. A gente vai falar um pouquinho agora do líder do campeonato aí, do Botafogo. Vamos falar um pouquinho aí do líder do campeonato, glorioso, fazendo grande campanha aí no Campeonato Brasileiro. E surpreendendo, né, muita gente, né? Muita gente que não dava nada para o Botafogo, o time de meio de tabela tá aí, ó, 5 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o segundo colocado. Grande vitória ontem sobre o Cuiabá fora de casa, mesmo jogando mal, o Botafogo foi lá e conseguiu trazer os 3 pontos aí pro Rio de Janeiro. E fala uma coisa, hein? Times campeões são formados assim, não só de grandes atuações, mas de vitórias assim difíceis, vitória quando o time não está bem, vitórias apertadas. Assim você forja né, um time campeão. E o Botafogo vem trilhando esse caminho aí. Muita gente que ainda não acredita, né? Fala que o Botafogo é o cavalo paraguaio e tal. Eu não vejo dessa forma, tá? Olhando os jogos do Botafogo aí, vejo que o Botafogo vem muito forte aí, vai brigar sim até o final no topo da tabela ali. Se vai ganhar ou não, aí já é outra coisa, a gente não sabe. Luiz Castro, né, treinador do Botafogo, que foi eleito aí o técnico do mês, foi a novidade, né, aí do Campeonato Brasileiro, o Açaí, que patrocina o campeonato aí, deu esse prêmio para o Luiz Castro, Profe Açaí, são jornalistas que votam no melhor treinador aí, foi eleito aí o treinador do mês aí, o Luiz Castro, treinador do Botafogo, que vem fazendo um grande trabalho, né? Tiquinho Soares também bateu um recorde aí do Botafogo lá no Botafogo, né? Bateu uma marca lá. Há 12 anos o Botafogo não tinha um atacante, um jogador que fazia 20 gols numa temporada, 12 anos, e o Tiquinho acabou de quebrar essa marca lá, até indesejada, né, lá no Botafogo. O Tiquinho aí que é um dos destaques do campeonato, se não o craque do campeonato. Na minha opinião, aí vai estar lá brigando sim por craque do campeonato, vem jogando muita bola, Tiquinho Soares, muito bom jogador, ótima contratação que o Botafogo fez. São 5 pontos, né, de vantagem, como eu falei, do Palmeiras. E o próximo adversário do Botafogo, né, o Palmeiras, lá no Allianz, lá
na casa do Palmeiras, né? Na minha opinião, o Palmeiras ainda continua favorito, mas não tão favorito como era anteriormente, tá? O Botafogo vai brigar e vai brigar muito para trazer algum pontinho lá de São Paulo para o Rio de Janeiro e se manter ali, manter essa distância, se manter no topo da tabela. Acredito que o empate lá em São Paulo seja até um excelente resultado pro Botafogo. Essa rodada aí que foi excelente, né, pro Botafogo. O Palmeiras perdeu seu jogo, o Flamengo também perdeu, que era o segundo e terceiro colocado ali do campeonato. Então, foi uma rodada perfeita, né, pro Botafogo, né? Mesmo jogando mal ali, conseguiu a vitória. Analisando a partida aí, foi os primeiros 40, os piores, né, 45 minutos do Botafogo no campeonato. Mas o Botafogo tomou uma pressão enorme ali do Cuiabá, o Cuiabá em cima martelando, mas aí a dupla de zaga, Adrielso e Vitor Cuesta do Botafogo muito bem ali afastando, quando não conseguia, tinha lá o Lucas Perry, que é um excelente goleiro também e vai estar aí disputando, né, na seleção do campeonato, com certeza. Salvaram, né? E na mudança do intervalo, né, como não deu certo a estratégia aí no primeiro tempo, o Luiz Castro já veio com 3 substituições, né? Voltando do intervalo, botou mais jogadores ali na frente ali, ou nos pontas, para conseguir ter mais profundidade ali. E um desses jogadores, né, foi o Segovia, que entrou muito bem no intervalo, fazendo boas jogadas ali, e foi com um passe dele, né, pro Luiz Henrique, que o Luiz Henrique sofreu o pênalti aí, que veio ser convertido pelo Tiquinho Soares. E conseguiu buscar essa vitória lá na arena lá, né? A Arena Pantanal, né? A arena lá do Cuiabá. Tiquinho Soares que falou, né? Um pouquinho aí desse mantendo os pés no chão, né? Os pés aí no chão do Botafogo, dos jogadores do Botafogo, sem euforia, que até agora não ganhou nada. Ele disse o seguinte sobre isso e sobre o próximo confronto, né? Contra o Palmeiras. Estou feliz com o momento do Botafogo. Nosso adversário tropeçou, mas não quer dizer nada. Estamos falando de um clube multicampeão, o Palmeiras. O campeonato é muito longo, são muitos jogos. Vamos passo a passo e o que importa são os 3 pontos. Isso que disse aí o Tiquinho Soares. Grande destaque do Botafogo no ano. Valeu, galera. Essa foi um pouquinho das notícias aí do Botafogo. Botafogo em grande fase, um dos melhores clubes do campeonato. Valeu, vamos falar um pouquinho agora do rubro-negro, do Flamengo, que não veio muito bem ontem. Valeu, galera. Vou falar um pouquinho do Flamengo. Rapaziada. O que aconteceu ontem em São Paulo, hein? Caminhão passou por cima do Flamengo ontem em São Paulo. Bragantino não tomou conhecimento aí da equipe rubro-negra e goleou o Flamengo 4-0, sem dó nem piedade. Uma atuação muito abaixo da equipe rubro-negra, irreconhecível. Estranho, né? Porque o torcedor, né, tava com muita expectativa, né, desse retorno ao Flamengo, do Flamengo após a data FIFA. Foram 10 dias aí de trabalho, então a torcida estava na expectativa, achando que o Sampaoli iria botar esse time para decolar. Com 10 dias de trabalho, o Sampaoli colocaria, né, a equipe rubro-negra para decolar no campeonato. E não foi o que aconteceu. O Flamengo foi presa fácil ontem por o Bragantino, que fez 4-0. Poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido muito mais se não fosse o goleiro Matheus Cunha, que foi o melhor em campo, o melhor da partida. O Flamengo poderia ter sofrido uma goleada histórica, tá? Poderia ter sido 5, 6, 7. Foi uma partida deplorável ali do Flamengo. Jogadores muito abaixo, Pedro irreconhecível, muito abaixo da sua capacidade, que todos conhecemos, jogador de seleção brasileira, Gerson também abaixo, muitos jogadores que você nem notava que estavam em campo. Partida muito vexatória mesmo do Flamengo. E o aproveitamento, né, se você olhar pelo Flamengo, assim, um aproveitamento ainda fora de casa, piora mais ainda, né? O Flamengo longe do Maracanã tem aproveitamento apenas de 28%, cara. 28% dos jogos, o Flamengo tem um aproveitamento de 28%. Em 13 partidas, o Flamengo só venceu 3. Só venceu 3 partidas de 13, entendeu? Fora do Rio.
Então é um aproveitamento muito baixo para a equipe aí do nível do Flamengo, do investimento do Flamengo. É uma coisa a se preocupar. E com esse aproveitamento, né, uma equipe que quer brigar por títulos, pelo elenco que tem, com esse aproveitamento vai passar bem longe. Tá ok? Então o São Paulo vai ter muito trabalho aí para consertar essa equipe aí, esse time do Flamengo. São Paulo que não teve muito o que explicar, né, sobre essa derrota. Ele ficou até sem ter muito o que dizer. Vou pegar um trechinho aqui da coletiva dele, do que ele comentou, do que ele falou. Agora não tenho muita explicação. Vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Analisarei com mais calma o que aconteceu, mas a probabilidade é que o time não encontrou a possibilidade de emparelhar o jogo. O Bragantino jogou com muita intensidade e nos superou intensamente, afirmou o treinador, que concluiu: penso que foi uma partida ao vivo assim, galera. O telefone tocou, mas a gente desligou, não vai editar não, valeu? Ele concluiu assim: penso que foi uma partida atípica, não esperava. A gente se preparou muito, aproveitamos de forma intensa os treinamentos. Analisarei o porquê. Analisarei o porquê. Estou surpreendido porque perdeu o jogo, porque perdeu a bola, porque não jogou. Praticamente não esteve em campo. Essa foi a análise aí do treinador do Flamengo, que praticamente o Flamengo não entrou em campo. Foi uma partida, quem acompanhou, vi alguns trechos aqui da partida, não acompanhei a partida inteira, mas a parte que eu assisti foi um domínio total do Bragantino, com o goleiro do Flamengo aí, Matheus Cunha, salvando em vários momentos. Em relação a reforços, né, do Flamengo aí, o Flamengo vinha com a expectativa aí do De La Cruz. Acredito que as negociações ainda continuam, mas ele deu uma declaração lá pro jornal argentino lá que jogou um baldezinho de água fria na torcida do Flamengo, na euforia aí da torcida que estava querendo, né, contar com o seu futebol. Ele disse que tem a cabeça no River. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de sair lá da Argentina, ele falou que tem a cabeça no River, entendeu? E outra notícia, né, foi do ex-técnico do Flamengo, né, o Vitor Pereira. Vitor Pereira, que deu uma entrevista também, falou que foi a maior vergonha da carreira dele foi a final do Campeonato Carioca, que foi goleado aí pelo Fluminense de 4-1, que foi a maior vergonha da carreira dele. E ainda falou que o Flamengo não estava preparado para ser campeão mundial. Rapaz, Vitor Pereira polêmico aí falando isso daí. Eu acredito que ele não estava preparado para dirigir um clube do tamanho do Flamengo, né? Eu acredito que foi isso. E o clube que ganhou tudo aí, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, vinha jogando futebol aí razoável, né? Não estava tão bem assim com o Dorival, mas vinha tendo resultado, né? Que foi os títulos. Então ele que não estava preparado, acredito, para ser treinador do Flamengo. Acho que está muito acima aí da capacidade dele, entendeu? Assim como o Corinthians, né? Ele abandonou o Corinthians lá também. Foi uma atitude bem feia aí do Vitor Pereira. Acredito que ele nem retorne, então não retorne tão cedo ao futebol brasileiro, né? Se retornar, né? Acredito que ele nem volte mais a dirigir algum clube aqui no futebol brasileiro. E mais um dado, galera, que eu esqueci da partida aí do Flamengo. O Flamengo sofreu um bombardeio, cara, de finalização. Em 2 anos, o Flamengo não tinha sido bombardeado assim. Foram 30 finalizações do Red Bull Bragantino ontem. Foram 30 finalizações. Foi o maior bombardeio que o Flamengo sofreu nos últimos 2 anos. Tinha 2 anos que o Flamengo não tomava uma pressão dessa. Para você ver como é que foi a partida ontem, foi para esquecer, né? Para o rubro-negro, rubro-negro, né? Esquecer. Agora o Flamengo enfrenta o Santos aí, fora de casa, mas sem pressão de torcida, né? Porque o Santos foi punido lá pelo que aconteceu. Os torcedores lá também jogaram o sinalizador, atiraram coisas no gramado e foram punidos pelo STJD. Mas não vai ter pressão da torcida. Acredito que o Flamengo seja o favorito aí e venha com os 3 pontos aí pro Rio de Janeiro. Valeu, rapaziada. Vou falar um pouquinho agora do tricolor das Laranjeiras aí, do Fluminense. Galera. Explodiu no Fluminense brigas internas, hein?
clima tá pegando fogo internamente lá no Fluminense. Jornalista aí e influenciador Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, trouxe hoje informações aí exclusivas aí do canal dele, das fontes dele, né, no caso, que tem um racha lá dentro do elenco do Fluminense. O Marcelo, né, grande contratação do Fluminense no ano, não vem falando a mesma língua da comissão técnica, ali da parte dos médicos, né, da fisioterapia ali, da parte clínica ali do Fluminense, clínica médica. Alguns jogadores compraram a briga dos profissionais do clube. O Marcelo anda meio isolado, né, dos principais jogadores aí, e não vem concordando também com o que vem acontecendo, as suas escalações aí em partidas como Cuiabá, como Paysandu, entendeu? Ele veio 5 anos, né, praticamente, sem atuar aí essa sequência de partidas que ele atuou pelo Fluminense, 3, 4, 5 jogos seguidos. Ele 5 anos, vem de 5 anos, né, que não vem uma sequência tão pesada assim, e é uma sequência grande também de treinamentos, né, que todo mundo sabe, né, não é segredo para ninguém, que os treinamentos do Diniz são muito puxados. Segundo informações de pessoas ali próximas ao Marcelo, ele nunca treinou assim na carreira dele, durante toda a carreira dele. E tá havendo um mal-estar ali dentro do clube, em relação ao profissional. O Marcelo, quando veio para o Fluminense, e o Fluminense, a diretoria concordou, o Marcelo veio com um fisioterapeuta próprio da Espanha, ele trouxe da Espanha, um fisioterapeuta próprio e um segurança, que chega todos os dias no Fluminense acompanhando ele por treinamento. E o Fluminense tem um fisioterapeuta lá que é referência não só aqui no Brasil, mas no mundo, que é o Filé, né? O Filé é referência aí nessa especialidade aí, né, na área da fisioterapia, e vem criando algum mal-estar ali, né, essa situação. E o Marcelo também cobrou muito a diretoria após o Fla-Flu, né, que o Fluminense foi eliminado, perdeu para o Flamengo de 2-1 na Copa do Brasil. O Fluminense não vinha divulgando, né, o boletim médico aí, não só do Marcelo, isso aí é uma caixa preta ali, é o boletim médico do Fluminense. E após a partida, muitos torcedores, né, votaram que o Marcelo pipocou e tal, que é isso, que é aquilo, e isso incomodou muito ele. Então ele cobrou a diretoria para que se fizesse, para que esclarecesse que ele estava lesionado, entendeu? E não teria condições de jogo. Foi o que aconteceu logo em seguida. O Fluminense divulgou uma nota oficial informando que o Marcelo estava lesionado. Mas essa situação, cara, eu vou trazer aqui mais ou menos a fala do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que diz mais ou menos assim: de acordo com Gabriel Amaral, Marcelo acredita ter voltado para o Fluminense só para disputar partidas maiores, jogos maiores. No entanto, a comissão técnica comandada por Fernando Diniz gosta de todos os atletas disponíveis sempre, e isso, claro, vale também para o lateral esquerdo. A cultura sem sacrifício não há vitória. Tal método, inclusive, já gera questionamentos da comissão permanente do clube. Com a sequência pesada de jogos, o Fluminense também passa a conviver com uma série de lesões. Insatisfeito, Marcelo fez algumas reclamações internas que não foram bem recebidas pelo grupo. Algumas das ponderações do astro respingaram até em Nilson Petroni, o Filé, coordenador do departamento de fisioterapia, e é visto como referência no assunto. O filho do Filé, né, foi até embora, estava há 8 anos trabalhando no Fluminense, foi embora. Acredito que por causa desse mal-estar ele já não estava se sentindo bem. Com tudo isso acontecendo, Marcelo acabou ficando isolado no grupo, visto como um popstar por muitos, tem maior proximidade com os jovens, que subiram recentemente das divisões de base e veem como o ídolo. Os demais jogadores estão do lado da comissão técnica. A eliminação para o Flamengo nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil gerou ecos internos no Fluminense. Após ver repercussões em redes sociais de que teria pipocado,
Marcelo veementemente cobrou do departamento de futebol, inclusive do diretor Paulo Angione, que se fosse divulgado que ele de fato tinha uma lesão na panturrilha, o que ocorreu posteriormente. Cara, é uma situação muito complicada aquilo dali, né, cara? Cara, eu não sei o que aconteceu com o Fluminense. O ambiente era excelente e do nada ruiu tudo. O Fluminense acabou perdendo jogadores importantes. A derrota vem pressão e vem briga interna. Eu não sei o que vai acontecer, né? Nesse futuro do Fluminense. Se a diretoria não tomar uma decisão e pegar o Marcelo, botar sentado, Diniz, Fred, Paulo Angione, a galera ali pegar, reunir todo mundo, aparar essas arestas aí, incluir o Marcelo ali enturmar o Marcelo, né, com o restante da equipe que tá nesse meio bicuda, né, com ele, por esse tratamento especial que ele vem recebendo, vai ficar complicado, tá? O ambiente vai ficar insustentável ali. Alguém vai ter que sair, ou o Marcelo, ou o Diniz, ou os outros jogadores, porque do jeito que tá, não tem como continuar, né? É daí para pior, é daí para pior, né? Se não, se não acontecer algo para mudar essa situação, aí é daí para pior. Tá? Eu concordo com um lado, discordo do outro, concordo com o outro, discordo desse. É meio complicado. O Marcelo, quando ele diz que veio para o Fluminense pensando em jogar apenas partida grande, eu não concordo com ele. Tá? Ele é um super atleta, um excelente reforço. Eu acredito que o Fluminense acertou nessa contratação, mas ele é atleta do clube. Uma coisa é ele não ter condições físicas, outra coisa é ele querer escolher jogos para jogar. Isso aí é totalmente diferente, não concordo. E a outra parte, eu concordo com ele em ele ser utilizado, ele que não vinha atuando tanto assim na Europa há muito tempo. Ele atuou em partidas como Cuiabá, que dava para ter poupado, e Paysandu, né? Quando o Fluminense tinha uma vantagem de 3-0 já no placar, um jogo lá no Pará. Dava para ele, sim, ser poupado. Esse é muito questionamento não só do Marcelo, mas de muitos da comissão técnica permanente do Fluminense. Essa exigência ao máximo dos jogadores, tanto nos jogos como nos treinamentos. Tem dia que treinamentos os jogadores saem mais cansados do que nos jogos, entendeu? Pessoas lá que trabalham internamente já falaram isso publicamente aí. E é complicado, né, cara? O Nino aí acabou perdendo, teve a situação do Nino também aí, que muitos achavam que o Nino deveria ter sido poupado, porque era a primeira convocação dele. Nisso aí eu discordo, porque o Nino não tinha que ser poupado nada, ele teria que jogar mesmo. É complicado, galera. Ambiente também muito pesado no Fluminense. E vamos ver aí os próximos capítulos, né, dessa novela aí. Acredito que o clima tá fervendo lá dentro e não vai parar muito cedo, não. Valeu? Abraço aí, galera. Essas foram as notícias aí, um pouquinho dos 4 clubes aí do futebol do Rio. Quem acompanhou até o final e puder deixar o like aí, curtir o canal, compartilhar, agradeço. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, abraço, fique com Deus.